Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Brian Veloso, professor do curso de especialização em Educação e Tecnologias da Universidade Federal de São Carlos. Sou mestre e doutorando pelo programa de pós-graduação em Educação pela mesma universidade, membro do Grupo Horizonte e pesquiso há alguns anos sobre educação à distância e sobre educação e tecnologias. E nesse vídeo eu vou falar brevemente sobre uma das componentes curriculares que eu oferto em parceria com o professor Mil no EduTech, que é a componente formação de professores e o TPEC. TPEC, que é a sigla em inglês para o conceito de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo. Nessa componente, nós discutimos sobre o processo de formação de professores e a gente parte de estudos, sobretudo da década de 1980, no que a gente pode chamar de movimento para a profissionalização da docência. Então a gente busca, por meio de um arcabouço teórico, né, de autores importantes na área, entender como os professores adquirem os conhecimentos e saberes que são fundamentais para o exercício da docência. E partimos do entendimento de que esses conhecimentos eles não se restringem à formação inicial, mas se estendem à formação continuada e, especialmente, durante a prática profissional. Então o professor ele aprende a exercer a docência também por meio da sua prática, da sua experiência. E nesse sentido, na primeira unidade, nós discutimos sobre a aprendizagem da docência e a formação de professores ao longo da vida, então trazendo aí alguns teóricos e alguns conceitos muito importantes nessa discussão sobre formação docente. A gente busca entender, então, como se constitui essa base, né, esse conjunto de conhecimentos e saberes, e como isso se estende ao longo da vida, na medida em que a prática profissional também é fundamental para a formação e para o exercício da docência. Então, o professor ele vai aprendendo por meio da sua experiência durante a sua trajetória profissional. Na segunda unidade, a gente trata precisamente da base de conhecimento docente, que é um conceito na área de formação de professores, e também a gente trata sobre o desenvolvimento profissional do professor reflexivo. Então nós colocamos aí a reflexão no cerne do debate para entender que a prática, ela faz parte da constituição dos saberes e conhecimentos, mas o processo de reflexão sobre essa prática é fundamental. Então há um caráter ativo com relação à forma como o professor lida com essa experiência profissional. Então ele tem que refletir sobre essa experiência, sobre a sua prática, para que isso possa resultar em saberes e conhecimentos que atualizam esse conjunto aí, esse know-how de como atuar, de como exercer de fato a docência. E por fim, na unidade 3, a gente entra no conceito de conhecimento tecnológico pedagógico do conteúdo, que é o TPEC, a sigla em inglês, que é, grosso modo, uma extensão à teoria da base de conhecimento para o ensino, que inclui os conhecimentos referentes às tecnologias de forma ampla e, mais especificamente, os conhecimentos sobre as tecnologias digitais. Então, a gente busca entender como que o professor se torna um bom professor nessa cultura digital, lançando mão aí das possibilidades da educação à distância, da educação híbrida, enfim, das tecnologias digitais, das possibilidades que a gente tem hoje na sociedade contemporânea em meio a essa cultura digital. Então, a componente, por meio de discussões teóricas e atividades práticas, a gente faz essa articulação entre teoria e prática e busca entender, então, como que o professor ele vai se desenvolvendo e como se dá esse processo de desenvolvimento para que ele se torne um professor que saiba lidar com as tecnologias digitais, que saiba ser um professor que consiga articular conhecimento sobre o conteúdo que ele leciona, conhecimentos sobre ciências da educação, conhecimentos pedagógicos e também conhecimentos sobre tecnologias digitais, sobre as possibilidades da cultura digital. Então, há essa articulação entre teoria e prática para que o professor possa entender, então, como esses conceitos, como essas ideias, né, podem se direcionar ao seu exercício, à sua prática, né, ao dia a dia da sala de aula, ao seu contexto profissional. Então, o EduTech ele tem sempre essa preocupação de trazer, de um lado, conteúdos teóricos fundamentais, muito importantes na área da educação, mas também articular isso com atividades práticas, né, com reflexões direcionadas à prática para que o professor possa entender de que forma aqueles conteúdos podem, de fato,
incidir, né, sobre a sua atuação docente, sobre o exercício da sua profissão. Então, basicamente é isso. Eu convido a todas e todos que não conhecem o curso de especialização EduTech a buscarem as informações que estão disponíveis lá no site. Lá vocês vão conhecer um pouco mais sobre a proposta, sobre o caráter flexível do EduTech, que é muito interessante, né? A proposta de flexibilidade curricular, de espaço, de tempo. Lá também vocês podem conhecer mais sobre as componentes, as trilhas pedagógicas que o aluno pode constituir aí no seu processo formativo, selecionando aquelas componentes que estão mais relacionadas à habilitação que ele escolhe, mas também às necessidades que ele tem enquanto profissional ou sujeito que está interessado por essas reflexões, por esses conteúdos relacionados ao âmbito educacional. E lá no site também vocês encontram mais informações sobre essa componente de formação de professores UTPEG. Então é isso. Espero encontrar vocês em próximas ofertas do EduTech e qualquer coisa a gente está à disposição. Vocês podem entrar em contato com a gente nas redes sociais, podem buscar as informações no site. Lá no site também tem os contatos para que vocês possam conversar com a secretaria, tirar dúvidas e a gente fica à disposição no que for necessário. Um abraço.